Ah, olá, pessoal do sétimo ano. Estou trazendo para vocês mais um videozinho aqui. Lembrando que nas últimas 2 semanas, aí a gente trabalhou a questão indígena, não? Então, os povos que viviam na América quando da chegada dos europeus. Tá? Nós tratamos especificamente, nas últimas 2 semanas, daqueles povos que foram encontrados pelos portugueses aqui no Brasil. Tá? Embora o modo de vida deles também seja semelhante a alguns outros grupos que os espanhóis tenham encontrado na América Central, nas ilhas ali do Caribe, da América Central, que foi o primeiro contato que os espanhóis tiveram com povos com um grau de desenvolvimento semelhante a esses que a gente viu aqui dos indígenas do Brasil. Vocês viram que eram povos que têm embora a gente possa dizer que tem uma cultura riquíssima, né? Mas eles tinham uma complexidade nas suas sociedades bem menor do que a complexidade dos europeus. Quando eu falo em complexidade, são nos mecanismos políticos, nos mecanismos sociais, na divisão social, né? No desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento econômico. Tá? Então, vocês viram que a economia é bastante simples, é a caça, a pesca, e alguns grupos desenvolviam uma agricultura um pouco rudimentar, mas a agricultura da mandioca, do milho, enfim, né? Uma agricultura um pouco mais simples, tá? E a coleta também de raízes, de frutos, enfim. Tá? Então, é uma economia bastante simples, né? Ela não existe a manufatura de artefatos complexos, a não ser seus artefatos do dia a dia, o arco, a flecha, algumas cestos, e panelas e coisas assim, né? Suas construções também, de uma maneira geral, mais simples, né? Sociedade não dividida em classes sociais, ou seja, não hierarquizada. O que é hierarquia? Hierarquia é aquela escadinha, assim, né? Quando a gente tem uma cadeia de comando, né? Uma cadeia de importância, o que está mais importante, o que vem sendo menos, né? Então, uma sociedade hierarquizada é uma sociedade dividida em classes sociais, em que dentro do grupo tu dá mais importância para determinadas pessoas e menos importância para outras, né? E isso geralmente é oposto à importância real daquelas pessoas na sociedade, né? Geralmente o cara que trabalha, então, que é o mais importante, o que produz o alimento, geralmente nas sociedades hierarquizadas, ele tende a ser considerado como menos importante. E o cara que não produz o alimento, né, mas detém o poder econômico, é considerado como mais importante, né? É uma inversão, vamos dizer assim, de valores que nós temos nas nossas sociedades, e assim é, né? Então, na nossa sociedade hoje, o pobre trabalhador, ele se dá menos valor para ele do que um cara lá, um magnata, um cara rico que não faz nada, né? E só vive no luxo e tudo mais, mas as pessoas consideram esse, né, mais importante, né? O que é E os nossos indígenas, então, tinham uma sociedade muito mais simples, onde todo mundo era igual, né? O mecanismo político também não era muito complexo, tinha-se o cacique e o pajé o líder espiritual, e o cacique o líder da tribo, mas que não é um cara autoritário, e é um cara que está ali pelo seu conhecimento das tradições, pelo seu conhecimento, vamos dizer assim, da cultura da tribo, né, e pela sua sabedoria. Só um instante. Então, uma sociedade bem mais simples, um modo de vida muito mais simples, muito relacionado com a natureza, onde todos têm uma importância igual dentro do grupo, né? Não tinham grandes construções, né? Então,
uma maneira mais simples de vida, certo? Esse é o que a gente estudou na semana passada e na retrasada. Vamos ver agora outros tipos, outras sociedades que foram encontradas pelos espanhóis na América, que essas são, então, o que a gente chama de civilizações ou de sociedades de alta cultura, né? Alta cultura, complexo usar este termo, né? Porque, de fato, nossos indígenas também tinham uma cultura avançada dentro da simplicidade da sua sociedade. Mas nós vamos falar de 3 povos específicos aqui: astecas, maias e incas, né? Ou, para botar na ordem cronológica, maias, astecas e incas. Aqui uma representação dos astecas, aqui uma representação dos maias e aqui uma dos incas. Se vocês prestarem atenção, vejam que eles estão com vários adornos e muitos deles não são só que nem os nossos indígenas que se adornavam também, mas com pedacinhos de osso, de madeira, peças de barro ou penas, né? Eles têm tecidos, esse aqui, ó, pode ver, está com uma roupa de tecido, placas de ouro, né? Braceletes, esse aqui, bracelete de prata, né? Este aqui, ó, com uma coisa que eu não sei exatamente se é pedra ou se é bronze, né? Mas são metais adornando eles, né? Isso demonstra que eles tinham acesso e conhecimento e a materiais, mais uma sofisticação maior no trato dos materiais, tá? Então, vamos lá. Elas são chamadas de grandes civilizações, tá? Então, os espanhóis chegaram na América por volta de 1492 e ali encontraram nas ilhas, eles chegaram primeiro nas ilhas do Caribe, e ali eles foram encontrando povos num estágio de desenvolvimento semelhante aos nossos indígenas aqui do Brasil. Mas por volta, uns quase 30 anos depois, entrando mais para o continente americano, eles vão se deparar com outras civilizações. Então, eles vão encontrar os astecas. E aí, olha só, vejam que a gente tem aqui uma espécie de pirâmide, ou várias espécies de pirâmides aqui nesse desenho, né? E um cara também, assim, todo ornamentado, e com joias, e com bracelete de ouro, de prata, né? Então, foi exatamente isso que eles encontraram. Eles encontraram os astecas na região que hoje está o México, e encontraram uma cidade lá chamada Tenochtitlan, que era uma cidade que tinha mais gente, mais populosa do que a maior cidade da Europa, né? Então, vejam que não era aquela questão da tribo da Oca ali, de ter 4 ou 5 cabanas de palha e de barro, né? Mas não, cidade com construções de pedra em que habitavam mais de 200 mil pessoas, né? Uma cidade maior do que a maior cidade europeia da época, né? Daquela época, lá em 1515, mais ou menos. 19, 18, por aí. Essa cidade Tenochtitlan, hoje, nesse mesmo lugar, está situada a cidade do México, a capital do país, México, é exatamente onde ficava Tenochtitlan, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais desses povos astecas, maias e incas. Os astecas, primeiro. Então, aqui eu estou mostrando uma representação da cidade de Tenochtitlan, e se vocês prestarem atenção, tem água ali, tá? Tem água por tudo. Ela foi construída num lago, tá? O grupo que a gente depois vai chamar de astecas, tá? Ele era um grupo chamado de mexicas, e eles vieram um pouco mais ao norte e num momento mais tardio para uma região que a gente chama de Mesoamérica,
que compreende ali a região do México, da América Central, né? Essa região já tinha culturas desde o tempo antes de Cristo, já haviam civilizações bastante desenvolvidas, com cidades, com templos de pedra e tudo mais. E os mexicas meio que herdaram essas culturas, ou pelo menos uma síntese dessas culturas todas. Tá? E eles foram os últimos a chegar, não tinha muito espaço para eles, ficaram nessa região do lago. Mas eles, muito engenhosamente, conseguiram construir a sua cidade neste lago, inclusive a agricultura. Depois vocês vão ver ali na parte da agricultura como é interessante o que eles faziam para sobreviver. Esses mexicas, através de casamentos, depois através de guerras, de conquistas e tudo mais, foram se impondo em relação a outros povos e a outros grupos, né, ao ponto de desenvolverem o que a gente chama de império. Então, a partir de Tenochtitlan, eles dominavam um vasto território, tinham outras nações, outros povos submetidos à sua vontade, que pagavam tributos, tributavam a eles, pagavam impostos para eles, né? E eles dominavam tudo isso a partir de um exército forte, né? De uma sociedade bastante hierarquizada, né? E bastante complexa. Então, vamos primeiro ver onde é que ficavam, né, os astecas. Os astecas ficam aqui nessa região do México, né? Pegam a parte sul do México, vamos dizer assim, um pouquinho da América Central. Então, aqui, quase escuro está o país México, então vejam que praticamente a metade do país México, lá em cima está os Estados Unidos da América, aqui na metade do México era domínio asteca, e uma parte do que hoje é Guatemala, Honduras e El Salvador também ficava sob a influência asteca. Tá? Então, o asteca é essa parte cinzinha, né? E isso que a gente chama de Mesoamérica é essa parte verde, né? Então, vejam que os astecas eles estão aqui espalhados por toda essa região. Tá? Já falei da capital Tenochtitlan. Então, como é que era a sociedade e a política dos astecas? Eles possuíam um imperador, né, que ele era o cara que estava no topo da pirâmide social, vamos dizer assim, dos astecas, era a figura mais importante e que comandava tudo. Né? Ele era visto como a representação de um deus, do deus mais importante dos astecas, que era o Tezcatlipoca. Né? Depois deste imperador, vinha uma classe de nobres, muitos deles altos funcionários da administração do império. Então, caras que tinham um determinado poder para administrar este império, né? O qual o imperador é quem comandava tudo de uma maneira centralizada, ou seja, ele concentrava o poder na sua mão, mas ele tinha todo um grupo de servidores, né? de funcionários públicos que faziam parte desta nobreza, né? E que tinham os cargos de administrar este império dos astecas. Então, a maioria da população era formada pelo que se chama de homens comuns, né? Que eram as pessoas que tinham várias funções dentro da sociedade, comerciantes, artesãos, né? Os agricultores, né? Havia uma possibilidade de mobilidade social para esses homens comuns, conforme eles fossem se destacando, eles poderiam mudar de classe social, né? E bem embaixo da pirâmide social, vamos dizer assim, do extrato mais baixo, a camada mais baixa da sociedade, eram os escravos. Então, eles tinham escravos. Quem eram os escravos? Geralmente, quem cometeu algum crime ou quem se endividou
né? Então, para pagar suas dívidas, ele trabalhava como escravo. Tá? Só que eles tinham um conceito de escravidão diferente do que a gente entende por escravidão. Porque esse escravo ele poderia ter posses, ele podia ter família, ele podia se casar, ele podia ter uma família e tudo mais. Só que eles estavam a serviço de pagar algum débito, seja ele econômico, seja ele penal, né, criminal, por exemplo, com a sociedade. Então, ele se obrigava a trabalhar e fazer serviços mais subalternos. Da economia, ela era baseada principalmente na agricultura, mas ela tem uma sofisticação, essa agricultura. Tá? Como eles viviam, a cidade deles estava num lago, eles desenvolveram ilhas artificiais, que eles chamavam de chinampas, né? Uma espécie de ilhas artificiais. Então, eles pegavam um junco, trançavam o junco, né? Junco é uma planta aquática, né? E ela é compridinha, assim. Então, eles trançavam isso, pegavam o barro do fundo do lago e colocavam em cima desse junco, e depois colocavam terra por cima, e ali eles plantavam. E essa terra ela era extremamente fértil, porque ela já vinha carregada de matéria orgânica, né? E ali eles conseguiam plantar diversos tipos de alimentos, né? Isso lá na região do Lago Texcoco, né? Claro que os outros povos que eles dominavam pagavam tributos em alimento para eles também. A religião dos astecas ela era politeísta, era ligada a elementos da natureza também, né? Ela, na realidade, a religião dos astecas ela era uma herança das outras civilizações que viveram naquela região antes da chegada dos mexicas, antes dos astecas. Então, a religião deles praticamente vai ser a mesma religião dos outros povos que habitavam aquela região. Então, eles tinham vários deuses, a gente já falou do Tezcatlipoca, tinha o Quetzalcoatl, o Tlaloc. Então, tinham vários deuses na religião deles, né? Aqui a gente tem uma representação de um deus, o deus jaguar. Se eu não me engano, é esse Tezcatlipoca mesmo, né? Porque o Quetzalcoatl era a serpente plumada, né? É outra representação. E era baseada nos sacrifícios humanos. Eles tinham um entendimento de que a vida só se renova através desses sacrifícios humanos que se faz para os deuses. Então, eles faziam esse sacrifício, tiravam o coração da vítima ainda acordada, né? Então, eles abriam o peito da pessoa, sem ela ter morrido ainda, e retiravam o coração, né? Para agradar aos deuses e fazer com que o universo, que o funcionamento, né, do Sol continuasse a existir, né? Eles acreditavam nisso, que o Deus, esse Quetzalcoatl, tinha feito um sacrifício como esse, e por isso era uma forma de honrar os deuses. Sobre a cultura dos astecas, eles tinham um grande conhecimento sobre astronomia, tá? E isso eram os sacerdotes, a classe religiosa, que era uma das camadas sociais mais altas da sociedade asteca, eram os sacerdotes, né? Aqueles caras que praticavam a religião. E eles conheciam bastante astronomia, e eles tinham 2 calendários, né? Um calendário que era do tempo do dia a dia, vamos dizer assim, e outro calendário que era um calendário religioso, né? E eles acabavam meio que se encontrando, embora eles tivessem durações diferentes, né? Então, o calendário deles do dia a dia possuía 18 meses de 20 dias, e com mais 5 dias adicionais, né? Então, se a gente for fazer a conta, vai dar
365 dias. Então, era um calendário baseado no Sol. E o calendário religioso era um calendário de 13 meses de 20 anos, né? Então, é um negócio meio maluco, assim. Chegava num determinado ano, dava problemas que eles atribuíam a ser momentos de azar. Tá? Voltando, que eu não falei aqui da cultura dos astecas, mas eles tinham grandes construções, tá, em forma de pirâmides. É que nós vamos ver isso nos maias, né? E os astecas herdaram isso mais ou menos dos maias, tá? Mas os astecas também tinham grandes construções, grandes templos, né, construídos. Isso também fazia parte da cultura deles. Os maias vivem numa região um pouco abaixo dos astecas, também na Mesoamérica, no que a gente tem hoje como a América Central, né? Os maias é uma civilização que é muito, muito mais antiga do que os astecas, e ela ela é de antes de Cristo, muito antes de Cristo, mas o apogeu da civilização maia foi no ano 250 depois de Cristo até 900 depois de Cristo, tá? E aí os maias, até hoje é um mistério, ninguém sabe por que eles entraram em declínio. Então, quando os espanhóis chegaram, essa civilização maia já tinha praticamente desaparecido, mas eles ainda encontraram uma cidade que outra lá. Então, a gente pode ter conhecimento dessa cultura maia a partir deste contato, mas, na realidade, o apogeu já tinha acabado, ao contrário dos astecas, que era um império recente. Ele não fazia pouco tempo que esse império asteca tinha se estruturado quando os europeus chegaram aqui na América, né? Já os maias não, já tinham entrado em decadência há bastante tempo. E os maias, na realidade, vão emprestar muito da sua cultura, da sua religião, né, para os astecas. Vocês vão ver, o calendário maia, o calendário asteca é praticamente o mesmo, é quase igual, os símbolos são muito parecidos, as pirâmides maia e a pirâmide asteca, elas são praticamente iguais, né? O que vai diferir dos maias em relação aos astecas é a organização política, tá? Os maias desenvolveram grandes cidades, tinham conhecimentos de matemática, enfim. Então, a organização política dos maias é que vai ser diferente da dos astecas, tá? Por quê? Porque eles não vão ter um governo centralizado. Eles vão se organizar em forma de cidades-estado, tá? Quem lembra do 6º ano lá que estudou a Grécia, como é que funcionava na Grécia, né? Não existia um rei da Grécia inteira, né? Existiam cidades. Na Mesopotâmia a gente também tem isso, quem estudou Mesopotâmia lá também. É as cidades-estados. Então eu tenho as cidades, cada cidade tem o seu governante, o seu rei e sua organização política ali e social. O que tem de igual é que essas cidades têm uma identidade cultural, uma identidade linguística, religiosa e cultural. Então, a gente atribui que é o mesmo povo, mas cada cidade é independente da outra. Então, eu não tenho um governo centralizado politicamente, eu tenho cidades-estados. E tinham várias cidades maias, grandes cidades, tá? Mas cada uma com o seu governante, tá? E eles não tinham, então nunca tiveram um império e fronteiras estabelecidas. Tinha aquela cidade e, às vezes, essa cidade tinha pequenas vilas, pequenas outras cidades sob sua área de influência, tá bem? Mas eram cidades independentes umas das outras. O rei, né, de cada cidade também era um cara considerado como uma das manifestações dos deuses, né? O poder do rei era transmitido de pai para filho, né? E, eventualmente, vai ter algum rei maia, algum governante maia que vai ser mulher, tá? Principalmente se o rei que é nomeado é muito jovem ou ele está lutando em outro lugar,
quem vai governar a cidade vai ser uma mulher, tá? Mas, geralmente, sim. A sociedade maia, né, também era hierarquizada, tá? Então, eu tenho a nobreza, né, o rei e a nobreza, os sacerdotes, depois os artesãos, trabalhadores livres e, por último, os camponeses, tá bem? Também os maias também tinham escravos, né? Então, vejam que não é uma sociedade igual à sociedade dos indígenas brasileiros, é uma sociedade em que eu tenho classes sociais, em que eu tenho pessoas em categorias diferentes. A agricultura era a principal fonte da economia maia, mas eles também, e aí eles produzem várias coisas, inclusive o chocolate, tá, queridos? Para quem gosta de chocolate, o chocolate é dessa região. Eles usavam, inclusive, a semente do cacau como uma espécie de moeda, uma moeda de troca. Às vezes, eles pagavam alguma mercadoria com a semente do cacau, tá? Então, e o chocolate vem da língua deles, tá? A gente aportuguesou a palavra chocolate, né? Mas ela tem uma pronúncia um pouquinho diferente, né? E daí que a gente tirou o chocolate. É dessa língua, que agora não me lembro o nome da língua deles. Eles eram agricultores, eles eram caçadores, arboristas, ou seja, eles subiam nas árvores, pescadores e mineiros, e praticavam comércio de diversos produtos, e ali, como eu falei, alguns momentos utilizavam como uma espécie, eles não tinham uma moeda, né? Mas às vezes eles usavam essa semente do cacau como se fosse uma espécie de dinheiro para auxiliar nas transações comerciais. Cultura e religião é praticamente igual a dos astecas, tá? Tem calendário duplo também, é a mesma duração do calendário, então, muito provavelmente, os astecas copiaram isso dos maias, tá? Também praticava os sacrifícios humanos, né? Como uma forma de manter o universo em funcionamento, tá? E é difícil para a gente, assim, porque na nossa cultura a gente vai achar isso um absurdo, tá bem? Mas dentro da cultura dos caras, às vezes o cara se sentia lisonjeado em ser sacrificado, tá? Ou a jovem, muitas vezes era uma jovem que era sacrificada. E muitas vezes eram guerreiros. E eles tinham uma coisa também, às vezes eles faziam guerra com outros, ou então eles montavam determinados grupos militares, milícias, vamos dizer assim, para atacar outros grupos, para pegar os principais guerreiros, os caras mais valentes lá, para sacrificar para os deuses, tá? Então, e é uma cultura interessante, porque, tipo assim, era um vexame para o cara, por exemplo, perder a guerra, ou perder a guerra, né? Se ele morreu lutando na guerra. Agora, se ele é capturado, era muito vexatório para ele, para o brio dele, para a honra dele, ser capturado como prisioneiro. E se ele fosse capturado como prisioneiro, a salvação dele era ser sacrificado num sacrifício religioso. Porque se ele não fosse sacrificado num sacrifício religioso, a vida dele acabou, né? Porque daí ele não prestava como guerreiro diante do seu povo e nem diante do inimigo, né? Porque ele era um cara... Então, muitas vezes o cara queria ser esse sacrifício. É uma visão totalmente diferente da relação vida e morte e da relação com o sobrenatural, diferente da que a gente tem hoje, né? Bom, em questões de cultura, a arquitetura e a matemática dos maias, elas são bastante famosas, tá? E a arquitetura, ela é responsável pelo desenvolvimento de grandes construções ao longo de toda a Mesoamérica, né? Essa América aí do meio, né?
Algumas dessas construções ficaram perdidas por muito tempo nas matas, nas florestas densas, né? Outras que foram achadas são pontos de turismo até hoje, né? Então, as pessoas vão visitar esta região lá e sobem nessas pirâmides, né, que são muito grandes, feitas de pedra e tudo mais. Então, é uma obra de arquitetura bastante avançada. E a questão da matemática, os maias conheciam o número zero, tá? O que não é... todo mundo diz, e daí, grande coisa, conhecia o zero. Zero é nada. Pois é, mas ele faz a diferença. Por exemplo, se vocês pensarem num dos maiores impérios que existiu na humanidade, o Império Romano, os caras não usavam o número zero. O número romano vai de 1 em diante, né? O zero não existe, né? E os maias conheciam o zero. E eu dou aí para vocês uma oportunidade de vocês conversar com o professor de matemática para ver qual é a importância do zero, né? Como é que, se a gente não tem o número zero, o que, que acontece na nossa vida, né? E os maias tinham uma espécie de escrita baseada em hieroglifos, né? Parecido com o dos egípcios, assim, né? Porque eram desenhos, eram pequenos desenhos onde eles compunham as suas histórias, né? Grandes construções, tá? Eu já tinha falado, então, olha aqui, depois vocês leem aqui o textinho para ver, né? Mas olha aqui, ó. Então, se vocês olharem com atenção, essa é a pirâmide, ela tem uma escadaria, ela não é que nem aquela pirâmide do Egito, né? Que parece lisa. Vou contar para vocês, a pirâmide do Egito não é lisa, né? Se vocês chegarem perto dela, vocês vão ver que os blocos de pedra eles estão escalonados, tá? Ela não é lisa, mas ela parece de longe lisa. E essa dos maias não, né? Ela tem uma longa escadaria. E olha aqui, ó, quem consegue enxergar aqui na imagem, olha o tamanho das pessoas subindo a escadaria, olha o tamanho das pessoas lá em cima, né? Esses são turistas de agora, né, que estão visitando esse sítio arqueológico, mas vejam o tamanho da construção dos maias. Isso há mais de 1000 anos atrás eles construíram isso aí. E aí vamos para o próximo povo, o terceiro povo aqui, que são os incas, tá? Os incas fizeram o maior império da América pré-colombiana, né? América pré-colombiana é antes do Colombo chegar aí, Cristóvão Colombo. O centro administrativo e político era na cidade de Cusco, né? Ela surgiu nas terras altas do Peru, né? Mais ou menos por volta de 1438. Então, vejam, uns 100 anos, mais ou menos, antes dos espanhóis chegarem lá. Pouquinho antes dos espanhóis chegarem lá é que se desenvolveu este Império Inca. Então, ele era um império recente quando da chegada dos espanhóis. A área onde o Império Inca se estendeu hoje corresponde aos países do Peru, da Colômbia, do Equador, né? O oeste da Bolívia, o norte do Chile e o noroeste da Argentina. Então, vejam que uma boa parte da América do Sul ficava sob domínio dos incas. O último reduto deles foi conquistado pelos espanhóis em 1572, mas o império desaparece antes. Vocês vão ver ali, depois eu boto uma cronologia. Política e sociedade. A sociedade era hierarquizada, com várias classes sociais, tá? Mesma coisa que astecas e que incas, né? O Inca é o filho do deus Sol, é um misto de deus e imperador. Ele reunia centenas de tribos sob a sua autoridade. Então, na realidade, como a gente está tratando de um império, é um povo dominando sobre vários outros povos. Então, eu tenho vários outros povos submetidos à autoridade deste imperador, né?
Então, isso, ele era considerado como um deus e, portanto, tudo o que dizia era acatado, né? É como se tudo tivesse que passar pela visão, pela autorização do imperador. E era assim mesmo que ele tratava as coisas. Debaixo, na pirâmide social aí dos incas, no abaixo do imperador, nós vamos ter os seus parentes, os nobres, e os escolhidos para ocupar os postos de comando, como os governadores das províncias. Então, como eu tenho uma extensão territorial muito grande, eu vou dividir esse império em regiões administrativas e cada uma delas vou botar um governador, né? E esse governador, abaixo dele, tem chefes militares que vão cumprir, botar a ordem, né? Fazer que toda a região esteja submetida a eles, os juízes e os sacerdotes. Depois, nós vamos ter funcionários públicos diversos, trabalhadores especializados, né? Ourives é o cara que mexe com ouro, marceneiro é o cara que faz móveis, pedreiros, tá? E na base da hierarquia social, nós vamos ter os agricultores. Se vocês pararem para pensar em tudo que vocês já estudaram sobre história aqui, até hoje, vocês vão ver que em todas as sociedades, quem está no degrau mais baixo da sociedade, geralmente é o agricultor. É o cara que produz alimento para todo mundo, que sem ele a gente não comeria, certo? Mas, ironicamente, em quase todas as sociedades, o agricultor é o cara mais schnell, vamos dizer assim, né, do ponto de vista social. É o cara que mais sofre, é o pobre, né? É o que alimenta a todos, mas é o que tem menos valor social, quando deveria ser exatamente o contrário, né? É muito interessante isso, mas em quase todas as sociedades vocês vão ver isso. O agricultor, o produtor, né, de comida, é o cara que é o menos valorizado. E também havia escravos na sociedade inca, né, que eram obtidos através de guerra ou em forma de punição caso algum povo não se submetesse às ordens dos incas. Né? Então, se algum determinado povo não quisesse se submeter a essa autoridade dos incas, eles eram levados como escravos e eram destinados aos trabalhos nas regiões de mais difícil acesso. E região de difícil acesso é o que mais tem na região dos incas. Então, aqui eu botei algumas representações aqui, uma representação do imperador, né? o Sapa Inca, que chama, né? Aqui, no meio, eu tenho um carinha que é muito importante do desenvolvimento do Império Inca, que é o chasqui. O chasqui é o correio, é o carteiro. Tá? Os incas, vejam que ele tem aqui uma concha, e isso produz som, então é uma maneira dele se comunicar, e ele tem uma cestinha na mão, e ele é um cara que vocês podem ver que ele está correndo. Tá? Eu já vou explicar essa situação aqui. Aqui nós podemos ver trabalhadores, né? Trabalhando numa mina, recolhendo objetos de ouro e tudo mais, e vejam pessoas comandando aqui, melhor vestidas, né? O cara lá em cima com adornos e tudo mais. Então, a gente vê uma hierarquia social aqui representada nesta imagem. E aqui embaixo eu tenho um sacerdote, ou mais de um sacerdote, que estão oficiando aí a cultos religiosos dentro da sociedade inca. Vamos mais adiante. Tá. E a economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. Tá? Eu não botei aqui para não ficar muito grande, mas eles tinham umas vilas agrícolas que eles chamavam de ailu, né? E ali era distribuído o trabalho. Tá? Então, eles tinham uma parte que era plantada, que era a parte do imperador, uma parte que era para a comunidade toda, né? E uma parte que era para o chefe do ailu ali. Né? Então, era dividida, todo mundo trabalhava de maneira igual. Criavam lhama, que é um bichinho meio aparentado do camelo,
servia para o transporte, a alpaca e a vicunha. Eles são tudo meio parecidos, esses bichos. Tem aqui na outra foto, vamos voltar lá. Ó. É isso aqui, ó. Lhama, vicunha, alpaca. Essa aqui eu acho que é a lhama, tá? Que ela serve para transporte, que é natural da região. Lembrando que, como vocês viram, cavalo, boi, gado, galinha, essas coisas foram trazidas para a América pelos europeus, tá? Não tinham esses animais aqui. Então, os animais daqui eram esses aí, ó. A lhama, a alpaca, a vicunha. Eles tiravam lã da vicunha e da alpaca, né? E a carne. As terras eram distribuídas de acordo com o tamanho das famílias e a quantidade dos filhos, né? Quanto mais filhos, mais terras a família tinha para poder plantar. Então, ninguém passava fome. A questão é, no Império Inca, ninguém passava fome. Por quê? Porque era arrecadado a colheita toda, o produto das plantações era todo arrecadado e administrado pelo Império, pelo Estado, né? E o Estado fazia a distribuição, o remanejo, para que atendesse às necessidades de todos. Eles tinham obras interessantes também na agricultura, assim como os astecas e os maias, os incas também, desenvolveram técnicas sofisticadas para a agricultura. Como eles moravam a maior parte são montanhas, né? Os Andes são terras altas, eles faziam uma espécie de terraço, ou que nem uma arquibancada de estádio de futebol, e ali eles plantavam nessas arquibancadas, vamos dizer assim, nesses terraços. Tá? E ali eles também drenavam a água de rios e de lagos, né? E faziam uma espécie de irrigação para poder aproveitar bastante a terra. Tá? Então, as terras estatais eram cultivadas por todos, ou seja, todo mundo plantava nas terras que eram do governo, e essa produção era armazenada para sustentar a nobreza, os sacerdotes, os militares, e o que sobrava também ficava em armazéns, em períodos de dificuldade, de fome ou de carência de alimentos, era redistribuído para a população. Então, aqui tem um exemplo desses terraços que eu falei, ou espécie de arquibancadas, né? com um sistema de drenagem, de irrigação, e que eles podem plantar na montanha, então. Então, fazendo esse tipo de escalonamento do terreno, eles conseguiam plantar nas montanhas. A religião era uma religião politeísta, com ênfase ao culto do Deus Sol, tá? E eles tinham templos e tudo mais, mas tinha um templo principal que ficava em Cusco, a capital. Né? Aqui eu botei alguns deuses. Vejam que os deuses deles, Viracocha é o principal deus, é o esplendor originário, o senhor e mestre do mundo, que seria o criador. Inti é o deus sol. Mamaquila, a mãe lua. Pachamama, a mãe da terra. Mamassara, a mãe do milho. Mamacocha, mãe do mar. Então, vejam que cada divindade está associado a um elemento da natureza. Tá? Eles também eram politeístas, a gente já viu isso, porque tinham vários deuses, e havia sacrifícios humanos também na religião inca. Não é tão evidente quanto nos maias e nos astecas a questão do sacrifício, mas também existia sacrifícios humanos na religião inca, mas eles também trabalhavam muito com oferendas, né? Com produtos agrícolas, com animais, com coisas, aquelas oferendas, né? Que vocês estão acostumados, aí vocês que leem a Bíblia, sabem que o povo da Bíblia lá fazia essas coisas também. Só não fazia sacrifício humano. E a cultura. Tá? Então, eles vão trabalhar peças em ouro, peças em prata, né? Eles vão ter um requinte nessas obras aí,
mas também na agricultura, porque os incas eles conseguiram mover gigantescos blocos de pedra, montanha acima, né? Deslocar por grandes extensões, blocos de pedra, e eles conseguiam encaixar essas pedras sem a necessidade de um cimento, de uma argamassa, de alguma coisa que desse liga. Elas ficavam presas só pelo encaixe. E cada pedra era talhada de uma maneira própria. Só que esta maneira acabava encaixando em outras pedras, né? Então, olha aqui o exemplo desta foto, né? Se vocês forem ver, elas não são retas, mas elas acabam se encaixando, né? E elas conseguem suportar os terremotos da região, tá? Os incas não tinham escritas, mas eles tinham um sistema de contagem que a gente imagina que seja para a questão da administração do que cada aldeia tem que contribuir de tributo, de imposto para o Estado, né? Que era um sistema que eles colocavam umas cordas, colocavam cordões de cores diferentes e com nós, com determinados nozinhos ali, né? Então, essa era um sistema de contagem e de registro de contagem, né? Alguns historiadores especulam se isso também não era uma forma de escrita, mas, na realidade, não se tem clareza sobre isso. Então, se tem que eles não tinham uma escrita, mas eles tinham uma maneira de registro, pelo menos numérico, que é esse sistema de cordinhas para saber o quanto que cada aldeia tem que dar de imposto, né? De imposto em forma de produtos agrícolas. Tá? E vejam como eles constroem nas montanhas, né? É um negócio maluco. Então, aqui tem um mapinha geral assim, para visualização. Opa! Ops, foi demais. Para vocês visualizarem o vermelhinho aqui, os astecas, né? Então, pegando quase a maior parte do México, um pouquinho da América Central. O verdinho aqui na América Central, os maias. E este azul aqui na América do Sul, né? Então, isso aqui é um pedaço da Argentina, um pedaço do Chile, um pedaço da Bolívia, o Peru, o Equador, uma parte da Colômbia, tá? Tá tudo aí dentro do Império Inca. Então, maias, astecas e incas. E aqui o dado triste, né? 330 a.C., nós temos o início da civilização maia. Em 1325, né, depois de Cristo, nós temos o início da civilização asteca. Em 1400 depois de Cristo, o fim da civilização maia, tá? É aquele declínio que historiadores até hoje não sabem exatamente o que levou ao declínio da civilização maia. Em 1438, o início da civilização inca. E aqui, 1521 e 1533, fim da civilização asteca, fim da civilização inca. Tá? Os espanhóis entraram em contato com os astecas em 1519. Então, em 2 anos, eles acabaram com a civilização asteca. E a mesma coisa aqui com a civilização inca. Foi por aí, 1530, por aí 1525, que eles começaram a ter contato com os incas. E, em pouco tempo, eles conseguiram destruir a civilização inca. Tá bem? Mas isso é um assunto para depois. Aqui era para ver mesmo o modo de vida desses povos. Certo, meus queridos? Assistam um vídeo essa semana, pausem o vídeo, copiem as coisas que vocês têm para copiar ali das lâminas, certo? E deixem as atividades, então, mais para outra semana. Então, eu estou mandando agora para 2 semanas, então dá tempo de vocês olhar o vídeo com calma,
copiar o que tem para copiar ali e depois tentar resolver na outra semana, tá bom? Então, estou dando 2 semanas para vocês, para cada conteúdo. Uma semana em que vai o conteúdo e a outra semana que vai as atividades. Certo? Não deixem de colocar esse... Como eu não estou mandando um texto agora, essa semana, o texto está aí nas lâminas, vocês têm que copiar aí do vídeo esse texto para ter alguma informação no caderno para poder estudar depois. Certo? Um abraço a todos, tudo de bom.